Fala pessoal do canal do RM. Bom, vim aqui gravar um vídeo rapidinho. Tem umas informações aí saindo do Santos, né? Que o Santos demitiu o Kleber Xavier, né? Isso aí já passou em todos os canais aí, falando sobre isso, né? Kleber Xavier não é o técnico do Santos. Porém, como Santista, né, cara? Depois desse vexame aí contra o Vasco 6-0, né? O time está a 2 pontos da zona de rebaixamento. E se ganhasse, o Santos ficaria em 12º, passaria até o Corinthians, o Internacional, né? Então, como o Santos não ganhou, acabou ficando ali mais próximo da zona de rebaixamento, né? Porém, o Vasco ainda continua atrás do Santos, mesmo com a vitória. Bom, Santista não tem um minuto de paz, né? Porque eu tô aqui em casa, depois desse vexame do Santos, tô aqui assistindo aqui o canal do Ademir Quintino, né? E a informação é que o Santos pretende manter o auxiliar do auxiliar. É engraçado, mas é verdade. O Kleber Xavier atualmente era o técnico do Santos, que foi demitido, né? E o auxiliar dele é o Matheus Bach, que é filho do Tite, mas é auxiliar do Kleber Xavier. Então o Santos demitiu o técnico, mas vai continuar com o auxiliar do técnico, né? Ou seja, o auxiliar do auxiliar, né? O filho do Tite continua aí na comissão técnica do Santos, e isso é um problema se acontecer isso mesmo que estão falando aí, inclusive no canal do Ademir Quintino, que eu estou acompanhando aqui agora, né? Se realmente acontecer isso, vai ser mais um tiro do pé do Santos, mais um erro do Santos em tomar essa decisão, porque São Paulo não vai querer trabalhar com o filho do Tite de auxiliar. Se o Santos pretende contratar um técnico bom, um técnico mais experiente, ele não vai querer trabalhar com o auxiliar dos outros, né? Ou com o auxiliar do clube. Ele vai querer trabalhar com o auxiliar dele, onde ele tem confiança, onde ele trabalha há muitos anos, junto com ele, entendeu? Vai querer trabalhar com esse daí. Então, mais um erro do Santos. E o que o Santos quer fazer com isso? Na minha opinião, e na opinião do próprio Ademir Quintino, que eu acabei de ver aqui no canal dele, eu nem abri mais vídeo, gravar vídeo, nem nada, né? Mas com essa notícia surpreendente, né? Porque depois de ter tomado 6-0, né? Não veio nenhuma notícia boa, né? A demissão do Kleber Xavier já era evidente há muito tempo que ele teria que sair, né? Só que a notícia só veio agora. É uma notícia que acalma um pouco o torcedor, mas esse vexame não vai ficar esquecido. Esse vexame, amanhã o pessoal vai lembrar, depois de amanhã, semana que vem, o mês que vem, vão estar falando desse 6-0. Ficou marcado na história, manchando a história do Santos Futebol Clube, entendeu? Mas Santista não tem um minuto de paz, porque logo depois da demissão do Kleber Xavier, vem essa notícia que o Matheus Bach, que é, como eu falei, o auxiliar do auxiliar, né, que era o Kleber Xavier, o auxiliar que estava como técnico, né, só a primeira experiência dele na carreira como técnico. O Matheus Bach vai continuar no Santos, e isso pode trazer, né, consequências ruins, né, porque se o técnico caiu, o auxiliar do técnico também tem que cair, na minha opinião. Os dois foram ruins, então tem que sair os dois. Aí você vai querer trazer o São Paulo como? Como que ele vai aceitar trabalhar com um auxiliar dos outros, se ele tem um dele? Como que o Vojvoda vai aceitar o trabalho no Santos, trabalhar com o auxiliar que está aí, sendo que ele tem os deles? Isso indica uma coisa, que o Santos a qualquer momento pode anunciar o Tite como treinador, tá? O Tite pode ser treinador do Santos a qualquer momento aí, tá? Porque o filho dele continua como auxiliar. E o filho dele só vai trabalhar se for o pai dele comandando, né? Vai ser difícil São Paulo aceitar, vai ser difícil Vojvoda, vai ser difícil o Luxemburgo aceitar, porque se a comissão técnica tá aí, né? Essa comissão que está aí era a comissão do Tite. Lembrando que o Kleber Xavier era auxiliar do Tite, o filho do Tite também, o Matheus Bach, também era auxiliar dele.
Então só falta quem? Só falta o Tite. E para mim é mais um erro do Santos. Então assim, não é a última notícia do domingo essa, né? Após a derrota do Santos 6-0 do Vasco, a última, a última notícia do dia, da noite, é essa. Que o Tite pode ser o treinador do Santos. Na minha opinião, é uma notícia ruim, porque o Tite é da mesma escola gaúcha, né? Na mesma escola, é um time retranqueiro, time que não tem DNA ofensivo, né? É, o Kleber Xavier sequer conseguiu fechar a casinha. O Santos começou a tomar 2, 3, 4 gols, ele não conseguiu fechar a casinha. Né? Então, nem defensivamente ele conseguiu acertar o Santos. Ele foi muito mal, muito mal. E se continuar, né, com esse auxiliar, e se continuar a querer pensar em trazer Tite, não vai mudar nada, galera. Só vai ser mais do mesmo. Será um time retranqueiro, um time que vai se defender mais do que atacar. E o Santos precisa de uma reviravolta. O Santos precisa de um técnico mais ou menos como o Sampaoli, meio maluquinho. Chega aí, mude tudo, coloca os caras para correr, para trabalhar cedo, acordar cedo, botar 5 no ataque, igual ele fazia. Botar todo mundo para correr, porque o time que está aí, muitas vezes eles dão um ataque à bola, né? Ele não consegue atacar. E atacar a bola você tem que trabalhar em conjunto, né? Não adianta só mandar o Tiquinho correr que nem um doido lá, que ele não vai conseguir nada. Não adianta mandar o Guilherme correr igual um doido, que não vai conseguir nada. Barreal também, não vai conseguir nada. Neymar também. Então, se você tem um técnico como o Sampaoli, você coloca 5 ali para correr em conjunto, um ajudar o outro, entendeu? Minha opinião é essa, que o melhor ataque, né? O melhor ataque é assim, é o que pressiona a saída de bola do adversário. É aquele que, mesmo tendo um time limitado, como o São Paulo tinha na época, é um time que atacava o adversário independente. Até o Sacha, né, que era o atacante na época, que não é lá essas coisas, corria que nem um louco atrás da bola. Então, assim, é fazer o time pressionar a saída do adversário, fazer os jogadores correr. E se o São Paulo vê que o jogador não está correndo, não está se esforçando, ele tira do time. E no outro jogo ele vai lá com outro time, mas com o mesmo pensamento de atacar o adversário, DNA ofensivo, diferente do Tite. Então, se o Santos trazer o Tite, é mais um erro. Então, Santista não tem um minuto de paz. Estou aqui querendo sossegar, né, depois dessa goleada aí, mas não dá. Sabendo que o Tite pode ser o técnico do Santos, sabendo que demitiram o Kleber Xavier, mas o auxiliar vai continuar, entendeu? O Santos já fez teste com o auxiliar. O auxiliar do Santos lá foi o César Sampaio, que virou técnico também por um tempo, né? O Santos teve vários auxiliares que virou técnico e não deu certo, cara. Né? Marcelo Fernandes também foi um auxiliar que virou técnico e não deu certo, né? Caiu com o Santos. Então, assim, tem várias coisas que acontecem no Santos repetidamente, né? Ou seja, acontece agora, daqui a pouco erram de novo, né? O Paulo Turra, né? Quem lembra é o Paulo Turra que veio para o Santos, também não deu certo. Aí trouxeram o Caixinha, não deu certo. Então o Santos está fazendo laboratório. Está fazendo teste, laboratório, teste para novo técnico, teste com auxiliar que não é técnico. Então o Santos está fazendo todo tipo de teste. E isso que faz o Santos estar nessa situação. Porque o Santos não deve ser laboratório de ninguém. O Santos tem que se comportar como um time gigante, contratar os melhores jogadores, os melhores técnicos, entendeu? O Luxemburgo, por exemplo, está sem clube, é um bom técnico, foi campeão várias vezes. Então nós podemos falar aqui, não podemos falar que ele é um aprendiz. Não podemos, ele tem experiência para assumir o Santos, o Luxemburgo. Mas com esse auxiliar aí, será que ele vai querer trabalhar? Com o auxiliar do Kleber, não vai querer trabalhar com o auxiliar do Kleber Xavier, né? E para mim, esse filho do Tite vai acabar, Matheus Bach vai acabar assumindo o clube até que o pai dele chegue. É isso que vai acontecer, né? Porque se for trazer outro técnico, como eu falei, esse técnico novo não vai aceitar auxiliar de outro, tá bom? Então essa é a minha opinião, deixa o like, se inscreva no canal e um bom final de domingo aí, se é que tem alguma notícia aí boa do Santos. Só foi a demissão do Kleber Xavier e nada mais.
Agora amanhã pode surgir outras notícias aí, né? Ou de Sampaoli vindo para o Santos, como eu falei que é muito difícil, ou do próprio Tite aí, não sei se vem para o Santos, mas está bem mais próximo do que o Sampaoli, já que o filho dele aí já está na Vila Belmiro. Beleza? Um grande abraço para vocês. Santista, deixa o like e se inscreva no canal.